Olá pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão? Como estão aproveitando esse tempo? Eu espero que vocês realmente tenham aproveitado esse tempo para buscar mais o Senhor, para se conhecer diante de Deus, para saber quem Deus é, clamando pela glória dele. E eu queria começar esse tempo que nós vamos ter aqui para fazer uma pergunta para vocês. Quem é você? Né? Eu gosto de falar essa frase em inglês, né? Who you are. Fica bonito. E então eu queria saber quem é você? Quem você olha no espelho e vê, né? Talvez você veja uma mãe, nesse momento uma mãe cansada. Talvez você veja um pai, um trabalhador, um funcionário, um gerente, um bom gerente, um professor, uma professora. Mas eu queria te apresentar a sua verdadeira identidade. Eu queria te dizer que esses papéis que você pensou aí dentro de você, eles são passageiros. E eles serão levados quando esse tempo, essa nossa fração de segundo na Terra, for levado para a eternidade. Mas na eternidade nós temos que ter a nossa identidade. E qual é a sua identidade, né? Quem é você? E eu queria ler, aliás, lá em Gênesis 1:26, que vai dizer assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, a primeira coisa, você é imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? O que quer dizer ser imagem e semelhança de Deus? Quer dizer que Ele me chamou para domínio. E, na verdade, quando nós vamos olhar para as nossas vidas, nós precisamos entender se nós temos dominado ou se nós temos sido dominados pelas situações, pelas circunstâncias, pelos nossos próprios instintos, né? Pela nossa alma. E isso é algo que nós precisamos sempre buscar em Deus. Quem somos, né? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu preciso dominar sobre a terra. Eu preciso realmente ter um papel de liderança sobre todas as áreas da sua vida. E é nesse ponto que a gente para e reflete. Será mesmo que eu tenho dominado sobre todas as áreas da minha vida? Ou será que eu tenho sido levado pelas circunstâncias, pelos momentos, pelas angústias, pelas dificuldades, né? Então, esse é o momento que eu quero que você reflita. E veja realmente qual o papel que você tem tido, né? E eu quero te dizer algo, você não é o que você vê no espelho. O que você vê no espelho é só uma imagem, aquilo não é a verdade sobre você, é só o seu estado atual. Então nós precisamos lembrar quem somos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então se eu fui feita à imagem e semelhança de Deus, se Deus me chamou para domínio, e aí eu olho no espelho e eu vejo alguém dominado pelos sentimentos, dominado pelas circunstâncias, eu preciso mudar a minha rota. E aí eu preciso entender uma coisa, que eu fui chamado também para ser filho de Deus. E aí a gente vai ler lá em João, capítulo 1, que vai dizer assim. Eu leria todo João, porque é a coisa mais linda, o capítulo 1, mas a gente só vai ler um pedacinho dele. Que 1:12 diz assim: Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então você precisa entender que a partir do momento que você aceita Jesus na sua vida, que você o recebe, que você realmente confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você foi feito filho de Deus. E agora, eu além de ser imagem e semelhança, eu sou filho. E o que quer dizer ser filho de Deus?
A Bíblia vai dizer que Deus ele nos chamou para sermos reis e sacerdotes, que ele nos chamou de nação santa, né? Que nós somos cordeiros com Cristo nas promessas. Então, tudo aquilo que Jesus tem direito, eu também tenho direito a partir do momento que eu sou filha de Deus, né? E só que eu preciso entender que eu só sou filha a partir do momento que eu recebo Jesus. Antes disso, eu sou criatura de Deus. Então, precisa realmente ter nós precisamos estar sempre atentos ao chamado de Deus, ouvir ao Senhor e responder, né? Então, responda sempre ao Senhor, porque você já foi feito filho de Deus, né? E aí, eu queria dizer para você que você não pode viver uma vida sem entender quem você é, né? Eu acho que muita gente vai passar pela vida e não vai entender qual é o papel dela, quem ela é, quem Deus chamou ela para ser. Eu preciso entender também que o Senhor me chamou antes mesmo da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível nele. Lá em Efésios 1:4 vai dizer isso, que ele me chamou antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser mundo, antes de tudo isso aqui existir, o Senhor já me chamou. Então, a palavra também vai dizer que ele me amou primeiro. Então, se ele me amou primeiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso entregar esse amor para ele de volta. Porque eu entendi quem ele é, eu ouvi a voz dele, eu o recebi no meu coração e agora eu tenho direito a ser participante de Cristo nas promessas. Em Romanos vai dizer que Jesus ele é o primeiro. Ele é o primeiro para que nós viéssemos depois. Ele é o modelo de filho. E ele foi obediente até a morte de cruz. Então, nós precisamos entender o que significa ser filho de Deus. Então, eu preciso olhar para Jesus, ver ele como o homem, entender a obediência dele, a abnegação dele, o ele ter sido tão entregue ao Pai nesse tempo que ele esteve na terra, que ele realmente entregou tudo, até a última gota de sangue dele. Então, uma coisa que o Senhor me fez realmente entender é que se Jesus entregou tudo, eu preciso entregar tudo como filha de Deus. Então, o problema é que a gente não consegue prosperar, nós não conseguimos ter bons relacionamentos, nós não conseguimos ter uma família estruturada, nós não conseguimos ser bons pais, nós não conseguimos ser bons filhos, nós não conseguimos ser bons naquilo que nós nos propomos a fazer, porque nós não assumimos quem somos. Nós precisamos aceitar essa identidade, né? É muito legal, porque você talvez saiba que você é filho de Deus. Mas se você não aceita essa identidade, se você não vive essa identidade, cara, é só um título. É só mais um título. Então eu preciso entender quem eu sou. E quando eu leio a palavra de Deus, quando eu tenho um relacionamento íntimo com o Senhor, em oração, buscando Ele, buscando conhecer mais profundamente quem Ele é, eu preciso entender uma coisa. Que eu sou imagem e semelhança do Senhor, que eu sou filha, que eu sou amada, que eu sou desejada e que Ele tem prazer em mim. E que Ele não resiste a mim quando eu chego diante dEle com o coração quebrantado e contrito. Que Ele não se importa com o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Mas Ele se importa sim se eu estou ali me derramando a Ele, né? Quando a palavra vai me dizer que tudo que o Senhor quer é alguém com o coração quebrantado e contrito, quem diz isso é Davi. E Davi tinha acabado de pecar. Ele tinha pegado uma mulher que não era dele, ele tinha engravidado ela e, além de tudo, tinha matado o esposo dela. Tinha mandado matar o esposo dela. E ali naquele momento, Davi se chega diante do Senhor e o Senhor o perdoa. Por quê? Porque viu nele um coração quebrantado e contrito. O problema, o que nos afasta da nossa real identidade, é achar que os nossos pecados são maiores do que Deus. Então, o meu pecado, ninguém pode perdoar. E aí, eu não consigo me chegar diante de Deus porque eu acho que o meu pecado é maior do que Deus. Isso é prepotência e arrogância. Então, o que você precisa entender? Que o seu pecado ele não é maior do que Deus.
que ele tem poder para apagar todos os nossos pecados. A Bíblia diz que ele pega os nossos erros, ele pega as nossas iniquidades, ele pega os nossos pecados e ele lança no mar do esquecimento. Então, beleza, já acabou, já tá pago. É você que fica sofrendo com isso, não é Deus. Ele já te entregou perdão, ele já te entregou restauração, ele já te entregou liberdade, ele já te entregou uma nova identidade. Só que você precisa se posicionar na nova identidade em Deus. Então, beleza. Me posiciono, entendo quem sou, aceito quem sou. E agora? E agora você vai viver as promessas do Senhor para você. Parece fácil falar, mas realmente mais fácil falar do que viver. Eu lembro que algumas vezes passei por momentos muito difíceis, aonde o Senhor me mostrou quem eu realmente era. E o dia mais difícil da sua vida vai ser quando o Senhor colocar o seu caráter de frente pra você. E aí você vai olhar no espelho e vai falar assim, caramba, eu não gosto disso. Só que o Senhor, ele te mostra pra poder te transformar. E aí eu vejo muitas pessoas que não querem ser transformadas, que elas querem continuar, porque elas acham que elas não são dignas. Realmente não somos dignos. Mas a graça nos foi dada de graça. Mas teve um alto preço a ser pago por Jesus na cruz. Nós precisamos honrar o sacrifício de Jesus, aceitando tudo aquilo que o Senhor nos entregou, aceitando tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso respeito. Então nós precisamos honrar quem Deus é, quem Jesus é, vivendo aquilo que Ele nos chamou para viver. Então, e eu queria falar também com vocês sobre a nossa identidade de filhos de Deus em dias maus. Em Lucas 4, Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e lá ele teve fome, porque ele estava jejuando, ele estava num período de entrega ao Senhor, de entrega ao Pai dele, em obediência, em preparação, para que realmente o propósito dele se cumprisse na vida de Jesus. E aí o que acontece? E aí a Bíblia vai falar que ele teve fome depois dos 40 dias. E aí Satanás, o nosso inimigo, ele chega e diz assim, se você é o Filho de Deus, torna essa pedra em pão. E aí às vezes você tá vivendo um momento difícil, talvez você esteja passando por alguma necessidade nesse momento, talvez você esteja dentro de algum pecado. E aí Satanás vem, e aí, mas você não é filho de Deus? Por que você tem passado por essas provações? Por que você não consegue vencer esse pecado? Mas você não é filho de Deus? E é muito legal, porque a Bíblia diz que nós precisamos nos alegrar, que nós nos alegremos nas tribulações. Então nós precisamos entender que o dia mau, ele vai querer roubar a sua identidade. Mas é no dia mau que a força, o poder, a verdade e a palavra de Deus, elas são testificadas na nossa vida. Então, nesse momento, nesse breve momento, eu queria te dizer isso. Que você não fique no dia mau, né? Poxa, mas realmente Deus, Ele é Pai, Deus, Ele é o meu Pai. E Ele tem deixado eu passar por essa situação. Talvez uma perda, talvez uma dor. E aí você fala, mas Deus não é bom. Deus, Ele é bom. E muito mais do que bom, Ele é amor, Ele é Pai. Ele é bondade sem fim. Ele é sacrifício. Ele é graça. Graça sobre graça. Então é isso que você precisa entender. Você precisa entender quem você é. Você é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E para o que você foi chamado? Para o que você foi chamado? Romanos vai dizer que a criação espera com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Queridos, nós precisamos nos posicionar como filhos. Somente filhos têm direito à herança. Somente filhos são resposta de oração.
Somente filhos trazem transformação. Somente filhos manifestam a glória do Pai. Se eu não sou filha, se eu não conheço Deus, que é o meu Pai, não tem como eu manifestar a glória dele. Não tem como eu entender o propósito dele para minha vida se eu não sei quem é o meu Pai. E talvez você ainda não se achou filho porque você não tem gastado tempo de intimidade com seu Pai, com o Abba. Então, que você realmente gaste tempo com ele, né? E seja resposta de oração. A minha oração é para que haja realmente uma revelação de filhos. Uma geração que se levante posicionada em ser filhos de Deus, em serem filhas de Deus. Filhos amados, não filhos que ficam chorando, que fazem escândalo no mercado. Não, esses filhos não. Esses filhos não têm direito à herança. Mas filhos maduros, filhos que se posicionam, filhos que se colocam no lugar onde o Pai já estabeleceu. Talvez você vai viver a sua vida inteira e nunca vai entender qual é o seu propósito em Deus. Mas você precisa saber para o que Deus te chamou. E você só vai saber disso a partir de um momento de relacionamento, a partir de uma interação com o Pai. E aceitando quem você é. Para com esse vitimismo, com esse espírito de miséria dentro de vocês, de comiseração, dizendo que eu não sou digno, eu não sou capaz, isso e aquilo. Isso são só desculpas. Mas nós precisamos nos posicionar em quem Deus nos chamou para ser. Amém? E agora eu quero que você repita comigo isso. E todas as vezes que eu tô mal, que eu estou me sentindo abandonada por Deus, eu vou pro meu lugar secreto e eu faço uma oração. Que não é somente uma oração, mas é uma afirmação. Eu afirmo pra mim mesmo que o Senhor já disse sobre mim. E eu quero que você repita comigo agora, né? Que você diga: eu sou amado de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou coerdeira com Cristo nas promessas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu Pai e eu sou a sua filha. E Ele me chama por filha amada dele. A menina dos olhos, preciosa, desejada, em quem Ele tem prazer, em quem Ele ama. E que Ele me deseja me dar toda a herança dele. Afirme isso para você. Afirme isso todos os dias. Quando Satanás quiser roubar a sua identidade de filho, diga para ele que você tem um pai. A palavra diz que Satanás, ele anda como um leão, bramindo como um leão ao nosso derredor. Mas ao nosso redor há realmente o leão da tribo de Judá. Então, que o leão da tribo de Judá te fortaleça, te empodere, porque o nosso poder, a nossa força não está em nós mesmos. A palavra diz que até mesmo a tristeza pula de alegria diante do Senhor. Amém? Foi breve, mas proveitoso. Espero que vocês realmente tenham sido tocados. Aproveitem esse tempo para se colocarem diante da presença de Deus. Jejuem, orem, leiam livros que falem da glória de Deus. A Bíblia fala para conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, né? 1 Coríntios 13 vai dizer assim, que em parte conhecemos, mas um dia conheceremos completamente. Amém? Um beijo.